Tá, mas vamos fazer com vontade, né? Esse negócio de você nem virar o pescoço não dá. Então vire para o teu irmão e diga: Deus não corrige sem ensinar antes. Esse texto que eu escolhi para ler para vocês e pregar para vocês, não deu um peso para eu colocar aqui, pessoal, da adoração, um peso qualquer aí. Obrigado, Maná. É bom porque você não fica andando nas redes sociais enquanto eu quero. Esse texto que eu escolhi para pregar para vocês essa noite não é um texto de pregação. Pelo menos eu, como pregador, não o vejo com muita facilidade para a pregação. É um texto mais para a escola dominical, para um estudo em algum encontro de algum ministério. Eu vou tentar adaptá-lo um pouquinho, usar um pouquinho de técnica para adaptá-lo, mas talvez isso torne a mensagem um pouco cansativa. Então eu vou pedir muito a paciência de vocês e a boa vontade de vocês para que a gente possa chegar ao final da mensagem todos vivos, tá bom? Então abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos tentar tirar alguma coisa que não seja teologia disso daí. Feche os seus olhos. Pai, é com teu Espírito agora. Todo conhecimento humano caindo por terra, toda técnica humana caindo por terra, só a ação e unção do teu Espírito apenas. É o meu pedido. Amém. Deus não aceitou a oferta de Caim, e eu destaquei em branco algo que para mim é ainda mais agravante. É pior até do que não aceitar a minha oferta. Deus não aceitou quem? O próprio Caim. A atitude de Caim. Nós encontramos o texto dizendo: passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra ao Senhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim
e a sua oferta. Quer dizer, a coisa é séria. A coisa é grave. Deus não apenas rejeitou aquilo que Caim trouxe, mas Deus rejeitou o próprio Caim, a atitude de Caim. Nós encontramos também o texto dizendo: passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra e uma oferta ao Senhor. E aí nós nos confundimos e achamos que talvez Deus tenha sido um pouco injusto em não aceitar a oferta de Caim e a oferta, e até mesmo o próprio Caim. E nós ficamos ali: por que Deus não aceitou a de um e aceitou a do outro? Qual é o problema com Deus? Como se Deus tivesse um problema. A grande verdade é que nós entendemos que Caim já tinha instrução sobre o que ele deveria dar. Abel já tinha instruções sobre o que ele deveria dar, e nós vamos ver passo a passo essas instruções dadas por Deus. Por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 2, nós encontramos a seguinte declaração de Deus: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, ou seja, fruto da terra, terá que dar a melhor farinha, não uma farinha qualquer. Mas o que nós aprendemos é de que Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta, mas não aquilo que Deus exigia, não da maneira que Deus exigia, não como Deus exigia, mas algo que ele, Caim, determinou, o que ele achou justo, o que ele entendeu que seria justo. Então nós podemos aí nos perguntar: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E, em minha opinião, pior ainda, por que Deus não aceitou o próprio Caim? E a resposta que eu talvez creia em meu coração, talvez eu tenha que estruturá-la melhor, mas eu entendo que o porquê para essa pergunta é de que a nossa oferta a Deus, ela simboliza, ela representa, ela revela o adorador que somos. E mais ainda, o quanto confiamos em Deus. Quando alguém traz uma oferta, e pelo amor de Deus, saia da tua caixinha, saia do teu quadrado. Eu não estou falando necessariamente de uma oferta dinheiro. Aqui o texto se refere sim a dízimo, por isso a dificuldade de transformá-lo em mensagem. Mas é óbvio que eu quero que essa palavra oferta, ela simbolize, represente tudo aquilo que você faz para Deus. É óbvio que aquilo que eu faço para Deus, a oferta que eu dou para Deus da minha própria vida, do meu tempo, do meu dinheiro inclusive, ela representa, simboliza o adorador que eu sou. A confiança que eu tenho no Deus vivo. Foi justamente isso que Deus não viu em Caim, quando ele levou uma oferta qualquer do seu trabalho para Deus. Deus não corrige sem antes ensinar. Por isso, Caim sabia que aquilo que ele estava levando não era oferta, e sim o que, igreja? Olha para cá, fundão, olha para cá. Caim sabia, ele tinha consciência, não era algo estranho ao seu entendimento, que aquilo que ele estava levando para Deus naquele momento não era uma oferta, mas era uma esmola. E aí vai pegar a gente pelo pé aqui, porque se eu quero dizer que oferta é tudo aquilo que eu dou para Deus, meu tempo, minha adoração, meu dízimo, minha gratidão, talvez eu possa imaginar que alguns de nós aqui presentes estamos dando esmolas.
ao Senhor também. E aí a gente quer que o Senhor aceite a esmola. No versículo 6 e no versículo 7, o Senhor diz assim: o Senhor diz a Caim: por que você está furioso? Deus não está entendendo o que está acontecendo com Caim. Ei cara, ei camarada, por que você está irritadinho? Por que o seu rosto está assim? Se você fizer o bem, o que é o correto, você acha que eu não aceitaria a sua oferta? Deus jamais falaria dessa maneira com Caim se ele não soubesse qual era o correto. Pai, mãe, você que está aqui, com raríssimas exceções, porque nós temos pais e mães surtados em todo lugar, mas pai e mãe, você cobra do seu filho algo que você não ensinou? Sim ou não? Tem mãe aqui que cobra, ué. Tem pai aqui que cobra, é pai e mãe surtado. Deus jamais cobraria do seu filho uma atitude, um procedimento, um ensino, se ele, Deus, já não o tivesse ensinado. Concorda, pastor? Estou falando besteira? Deus corrige, mas Ele ensina-nos. Então Caim, quando levou aquela oferta de cereal, ele sabia que aquilo não era oferta. Ele sabia que aquilo era e que Deus aceitaria. Quem faz isso aqui? Levante a mão. Ai, que bom, vocês não fazem. Esse papo de dízimo que eu falei aqui é tudo mentira, dona. Quem aqui já veio aqui na frente com esmola para doar ao Senhor? Levante a mão. Bem, bom. Por isso que eu disse que não tem uma igreja igual a vocês. Mas o inverso é verdadeiro. Deus aceita a oferta de Abel e Deus aceita Abel. Por que Abel entregou a oferta certa, justa e sacudida? Por quê? Será que foi sorte? Será que foi intuição masculina? Porque as mulheres acham que só elas têm intuição. Será que foi energia, que Abel tinha bastante? Ou será que foi alguma instrução anterior de Deus? Olha o que o texto diz. Abel, por sua vez, trouxe a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho. Primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e que mais? A sua oferta. Olha o que diz o texto lá em Levíticos 2. O mesmo texto que fala do ensino sobre a parte da doação de frutos da terra. Diga o seguinte aos israelitas, diz o Senhor: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja gado ou do rebanho de ovelhas, ofereça macho sem defeito, ou seja, o melhor. Então, meus queridos, Abel tinha noção do que era o melhor. Caim tinha noção do que era o melhor. No entanto, um obedece e o outro não. Por que Abel entregou então a oferta justa, sacudida, certa? Porque ele teve sorte? Porque ele teve intuição? Porque ele tem uma energia boa? Ou porque ele teve instruções anteriores? O que vocês acham? Hã?
Fundão. Fundão, quero ouvir vocês. Será que Deus instruiu apenas Abel? Só ele sabia? O que vocês acham? Fundão, o que vocês acham? Acho que não. Senão Deus não cobraria Caim daquele jeito. Que Caim poderia ter dito: pera aí, Deus, maneira aí, conversa é essa? Com quem só pensa que está falando? O senhor só falou sobre esse negócio aí de oferta para o Abel. Deus diria: é verdade, quando eu falei com ele você não estava perto. Desculpa, Caim. Não. Deus deu instruções a ambos, mas somente um obedeceu. Olha o que diz o versículo 7. Se você fizer o bem, olha o que Deus diz a Caim: se você fizer o bem, cara, não será aceita a sua oferta. Se você fizer o que é certo, o que é justo, o que é sacudido, não será aceita a sua oferta. Agora presta atenção, Caim. O pecado está à porta. O pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você pode dominá-lo. Eu gostaria que vocês todos juntos agora lessem a parte em amarelo para mim. 1, 2, 3. O pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Só este lado. O pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Só esse lado. O pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ok. O pecado ameaça a porta, mas você pode dominá-lo. No versículo 7, Deus diz a Caim: Caim, presta atenção. O pecado está à porta da tua vida, mas você pode derrotá-lo, você pode conquistá-lo, você pode dominá-lo. Versículo 7. No versículo 8, Caim sai para matar Abel. É punk um negócio desse. Deus acabou de falar com o camarada: você pode dominar o mal que está em você. No versículo 8 ele sai, desobedece novamente a Deus, porque estava com raivinha, porque estava irritadinho, fez o que era errado. Mas tem muita gente em nosso meio que não gosta de ouvir que fez algo errado, quer que pastores aplaudam mesmo o erro. E Deus não se senta junto com o erro. Deus não aplaude o erro. Ele aponta o erro. No versículo 7, Deus diz: cara, presta atenção. Olha o que está na tua vida. Olha o que está no teu interior. Olha o que está na tua alma. Que cara é essa, Caim? Possivelmente ele ouviu Deus assim, ó. No versículo 8, sai para matar o irmão. E daí eu tiro algumas lições. A primeira delas é essa: não adianta Deus falar muito quando o adorador não quer ouvir. É preciso a correção de Deus mesmo. Eu estou dizendo, querido, que muitas vezes eu prego aqui na frente para você, e você fica com essa cara de pastel, e lá no portão você está fazendo tudo o contrário do que eu preguei aqui. E aí não tem jeito, Deus não vai aceitar a tua oferta. Seja ela qual for. Não tem jeito, Deus vai ter que pôr a mão sobre a tua vida.
E não me diga de que Deus está sendo injusto, porque Ele não corrige sem antes ensinar. Caim foi corrigido. Qual foi a correção que Deus deu para ele? Qual foi, queridos? Eu não sei, não sabe, porque não veio na escola dominical, está aí. Qual foi, igreja, a correção que Deus deu para Caim? Igreja, faça de conta que vocês sabem. Manifesta algum sinal de vida aí nesse meio. Qual foi a correção que Deus deu a Caim? Ele foi o quê? Olha para mim, não abaixa a cabeça. Quem abaixar a cabeça eu vou chamar. Você sabe que se você abaixar a cabeça, eu chamo teu nome. Qual foi a correção que Deus deu para Caim, igreja? Foi expulso. Cai fora. No meu jardim vive quem me obedece. Eu tinha 2 professores casados lá, professor casados, eles se separaram durante o meu curso. Eu conversava com os 2, separadamente, os 2 cabeças duras. E um dia, um desses professores, ele, a parte masculina, estava dizendo assim: sabe por que eu não sirvo Deus, não acredito em Deus? Porque tudo tem que ser do jeito dele. É só do jeito dele. Senão ele não quer. Ou eu faço o que ele quer, ou eu não entro no céu. Então eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Se eu não quero, eu não sirvo para ele. E disse: por que você se separou da sua esposa? Porque tinha que ser do jeito dela. E você não aceitava isso? Não. Por que só do jeito dela? Exatamente, Deus é assim. Assim como você não aceita o jeito dela, Deus também não aceita. O céu é dele. Se você que é um pecador, miserável, vagabundo, pilantra, um adulto, mentiroso, tem esse grau de exigência, imagine Deus que é santo. Sabe o que a psicologia me ensina nessa questão? De que não adianta falar quando o camarada não quer ouvir. Não disse escutar. Escutar, eu sei que estão escutando. Quem é surdo aqui, levanta a mão. Escutar é uma questão de ter ouvidos. Escutar é uma questão de ter ouvidos. Eu sei que todos estão escutando, até porque as caixas aqui, os PAs, estão levando a minha voz para vocês. A questão é, vocês estão me ouvindo? E a psicologia diz que se alguém não te ouve, é bobagem você ficar falando. Esposa, pelo amor de Deus, escuta. Minha irmã, ao invés de ficar falando, vai orar, querido. Vai se santificar, minha irmã. Porque se alguém não quer te ouvir, não adianta falar. Quantas vezes eu ouço mães aqui dizendo: pastor, mas eu estou cansada de falar, essa criatura não me ouve. E não vai ouvir mesmo. Por isso que tantas vezes nós pregamos coisas aqui, e ao sair tem gente fazendo tudo o contrário ali na frente. Por isso que tantas vezes eu ensino coisas para vocês aqui, e durante a semana eu vejo nas redes sociais pessoas fazendo tudo diferente. Abre um parênteses aqui para mim, faz assim para mim, ó, abre um parênteses aqui. Atenção, redes sociais, deixa eu dar esse toque aqui. Às vezes eu vejo vocês curtindo coisas em redes sociais. Eu não disse escrevendo, eu disse curtindo. Que eu sinto vergonha de ser o seu pastor naquela hora.
Irmão, presta atenção no que você está curtindo, que você não tem aprendido isso daqui. É só curtir. Quando você curte, repassa, compartilha, você está concordando com aquilo que está escrito. Ninguém compartilha os textos do Jerônimo. É muito longo. Uma hora, valeu. E sabe por que ninguém compartilha, ninguém curte, que ninguém lê? E sabe por que ninguém lê? Porque ele não fala nos textos dele coisas que denigrem a imagem de Deus no homem. No dia que ele colocar uma piadinha infame, todo mundo vai curtir. E eu tenho visto ovelhas minhas, fundão, presta atenção aqui, fundão, porque é de lá que vem isso. Eu tenho ouvido e visto ovelhas minhas, e muitas do fundão, curtindo coisas que na hora eu tenho vergonha de pastorear você. Esta semana, 3 das minhas ovelhas curtiram um troço assim, presta atenção. Uma doida, uma retardada, ex-membro dessa igreja, só pode ser isso. Colocou a coisa assim, em coração, uma mão fazendo o coração, façam isso aí, é mais ou menos assim, deixa eu ver, isso. Uma mão fazendo o coração, e o texto dizia assim, o escrito dizia assim, quando eu apontava o dedo do meio, eu tinha mais resultados do que quando eu faço agora o coração. Tinha um monte de irmãos curtindo. Ô infeliz! Você sabe o que é o dedo do meio e o que ele representa? Eu vi missionário nessa igreja curtindo. Por isso a psicologia está certa. Quando a pessoa não quer ouvir, não adianta falar. Pai, quando teu filho não quer ouvir, não adianta falar, vai orar, fecha o teu quarto, vai orar. Que isso? Que oferta nós temos levado para Deus? Oferta ou esmola? Você acha que fez grande coisa e está aqui nessa noite? Você acha que está fazendo um favor para Deus em vir à igreja hoje ou em qualquer outro domingo? Se acha que é um favor, eu quero te dizer que nenhuma das suas ofertas e culto e adoração estão sendo aceitas pelo Senhor. Está ficando claro? Nós tínhamos que nos ajoelhar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Outro dia me apareceu uma irmã aqui. Ai, pastor, eu vim aqui do senhor. Irmã, cadê a irmã? Onde a irmã está? Ai, é tempo, então, veja bem, sei lá, entende, olha. Mas o que você quer? Eu queria que o pastor orasse por mim. Não vou orar não, meu amor. Mas o senhor é pastor? Sou pastor, mas não sou pai de santo. Você vai lá no templo, está aberto, se ajoelha diante do altar e diz assim: Deus, o meu pastor não quis orar por mim. Ele mandou eu vir aqui no altar e dizer o seguinte para o Senhor: se ainda há amor, se ainda há graça pela minha vida, me perdoe e me aceite de volta. Como eu posso querer oração se eu não quero me derramar? Como eu posso querer cura, bênçãos, restauração, unção de Deus, se eu estou dando esmola para Deus como oferta? Eu tenho dito para algumas pessoas aqui: o dia que eu parar de pegar no teu pé porque você não vem na igreja,
põe tuas barbas de molho. O dia que você começar a faltar, chegar atrasado, dormir durante o culto, e eu parar de falar, meu irmão, começa a jejuar. A barra está pesando tua hora. Enquanto eu chegar em você e falar assim, irmã, faltou de novo. Irmão, cadê você? Querido irmão, conversa o culto inteiro. Meu amado, durante a oração você está de olho aberto. Enquanto, olha aqui para mim, enquanto eu estiver fazendo isso, faça o seguinte: Deus, obrigado. Obrigado porque o pastor só está orando para eu ser abençoado. Volte para casa feliz. No dia que eu passar por você e não perguntar, querido, por que você está faltando tanto? Por que não veio? Por que está de olho aberto na oração? Por que conversa o culto inteiro? Por que mexe em celular o culto inteiro? Põe tuas barbas de molho. Porque eu já entendi que não adianta mais eu falar. Você não está me ouvindo. E se você não está me ouvindo, eu tenho outro canal de transformação. Mas eu acho que você é como Caim, não vai gostar desse canal. Quando o pecado está no domínio, muito pouco alguém do lado de fora pode fazer. Por isso eu tenho me calado diante de algumas coisas que acontecem fora, no meio batista, no meio da igreja, no meio da família. Irmãos, eu não estou me referindo apenas a questões da igreja, não. Algumas questões em nossas famílias são punks. Estou falando bobagem? Não tem hora que dá vontade de vocês nunca mais ouvir o nome família na vida? Não dá vontade? Tem hora que eu tenho vontade de pegar a irmã Márcia e nos mudarmos para Marte. E olha que eu não sei ainda se eu levo ela. Estou falando de mim por enquanto. Lá em casa, como vão passar assim Natália e André me acharam uma cadela agora, para piorar a situação. Eu já disse, eu vou tirá-la do 15º andar. Por isso, querido, não adianta, quando a pessoa está dominada pelo pecado, quando você que está me ouvindo agora estiver dominado pelo pecado, não adianta o pastor falar. Muito pouco alguém do lado de fora vai conseguir atingir você. Se Deus falando não tem muito retorno, é preciso Ele pesar a mão. Quanto mais eu falando, quanto mais alguém do lado falando. Deus falou com Caim no versículo 7. Cara, põe a mão na cabeça. O que você está pensando em fazer, Caim? Não, Deus, está tudo tranquilo. Estou na paz, estou na fé. No versículo 8 ele o quê? Mata. O que adianta falar? Eu gosto muito de ler as poesias de Rui Barbosa. Rui Barbosa de Oliveira. Ele nasceu no século passado, em 1849, e morreu em 23. Ele tinha uma frase, não sei como colocar, se no passado, se no presente, mas ele tem uma frase que diz assim: a primeira olhada é a da beleza, a segunda olhada é a olhada dos detalhes. Eu coloquei ali do pecado. Quando um irmão do sexo masculino olha para uma mulher, presta atenção aqui, homens, não tem nenhum santinho aqui não, nem os 3 outros pastores são. Eu disse os 3 outros, eu estou fora. Quando um homem olha para uma mulher e a acha bonita, primeira olhada, isso é o olhar da beleza, isso é absolutamente normal. Tem algumas mulheres tão frescas que eu já ouvi algumas dizendo: amor, eu sou a única que você acha bonita. Ele é mentira, irmão. Ele está mentindo para você.
Eu jogo limpo com você, eu não te engano, é mentira. Mas quando você olha para uma mulher e a acha bonito, é a primeira olhada, não tem pecado nisso. Quando uma mulher acha um outro homem bonito na primeira olhada, é absolutamente normal, não tem pecado nisso. O pecado mora onde? Na segunda olhada. É quando você fala, nossa, deixa eu ver os detalhes. Vocês estão prestando atenção no que o Rui Barbosa está falando? Abre um parênteses aí. Diz, o Rui Barbosa é um cara muito contraditório. Há duas linhas sobre o Rui Barbosa. A primeira delas é de que ele foi o baiano mais burro que existiu. Significa que todos os outros baianos são mais inteligentes do que ele. Olha só o nível de inteligência dos baianos então. Tremendo, né? Nós podemos dizer então que todos os baianos são absurdamente inteligentes. Se ele que foi jurista, político, diplomata, escritor, filósofo, tradutor e ajudou até a criar a república, é o mais burrinho, imagina só. A outra linha diz que foi o único baiano inteligente que fez sobre a Rosa Terra. Eu estou mais a concordar com essa última. Mas o fato é que ele tem razão. Quando eu admiro alguma coisa, eu estou simplesmente admirando. Primeira olhada, nossa, que bonito. A segunda olhada, eu quero para mim. É a olhada do pecado, do desejo. Deus não corrige sem ensinar antes. Repita isso. Deus não corrige sem ensinar antes. Algumas pessoas dizem assim, pastor, Deus está me provando. Olha aqui. Que lindo. Que inocente que ela é, né? Deus está me provando e eu nem sei o porquê. Então eu digo para você, querida, eu digo para você, meu irmão amado, se Deus está te provando e você nem sabe porquê, sabe o que está acontecendo? Ele está querendo ensinar alguma coisa para você. Amém? Mas fique no altar, permaneça no altar. Vem para o altar e diga, pai, eu não sei porque eu estou sendo provada, mas o Senhor está me ensinando alguma coisa. Porque a tua palavra diz que o Senhor não vai me provar à toa. Eu não vou passar por lutas e provações à toa. Se eu estou passando, é porque o Senhor está me ensinando alguma coisa. Que lindo. Eu, como pastor pecador, eu não acredito em nada disso. Mas há pessoas que realmente acham. Então, se você acha que está sendo injustiçada por Deus, eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, irmã, fique de joelho e diga, pai, o tempo que durar a provação, eu estou no altar. Eu digo assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Carlos Eliseu. Eu vou enterrar muita gente. Eu vou enterrar a maioria aqui. Pode ter certeza. Ainda vou fazer o velório de muita gente. Né? Talvez todos. Mas eu gosto muito dessa frase minha e que eu ensino vocês dizendo: Deus sempre honra quem permanece no altar. Eu coloquei a palavra permanece em amarelo porque eu quero destacá-la mesmo. Não é Deus sempre honra quem passa pelo altar, dá uma olhadinha e cai fora. Não é quem veio no altar, visitou o altar, cumprimentou e cai fora. Não é quem veio tomar um suco, um lanche no altar e caiu fora. Deus honra quem permanece no altar. E é claro, pelo amor de Deus, não imaginem que eu estou falando de um altar físico como esse. Quando eu me refiro a altar, eu estou dizendo que Deus sempre vai honrar quem permanece juntinho dele, fazendo a vontade dele.
olhando para Ele, comprometido com Ele, buscando Ele, a unção dEle, vivendo para Ele, dando fruto para Ele, manifestando os dons que Ele tem. Mesmo que o mundo esteja caindo sobre a tua cabeça, meu irmão, não saia de perto do altar. Não saia de perto do altar. Agora, a maioria das vezes sabemos que o motivo das nossas provações é porque Deus recusou a nossa oferta. A maioria das vezes que você passa por luta, provação, como alguns irmãos aqui gostam de umas frases pentecostais que visitam os cultos de oração nas madrugadas, em matas, em montes pentecostais, né? Às vezes ouço alguns irmãos dizendo: o óleo está pegando fogo. Mas por isso, comigo não foi. Vamos colocar no óleo. Que óleo? Que óleo? Se você não está, vai colocar alguém? Esse negócio de Deus está me fazendo passar pelo fogo. Não, querido. O meu Deus não. O meu Deus não te faz passar pelo fogo, não. Mas se por um acaso, se por um motivo além da inteligência e compreensão humana, Deus te fizer passar pelo fogo, eu te garanto que Ele vai estar do teu lado. Sozinho você não fica. O dia que você estiver sozinho, abandonado no meio do fogo, saiba que quem te colocou lá foi o teu pecado. O dia que você estiver sobre o mar e as águas abrirem e elas te engolirem, saiba que quem te colocou lá foi o teu pecado, não meu Deus. Está ficando claro, igreja? Eu não posso crer. Olha, Deus recusou alguém, não é alguma coisa. Deus recusou alguém, que Caim era alguém. Você é alguém. Deus recusou alguém. Eu não posso crer que um Deus tão justo, tão santo, tão ético, aceite um adorador quando ele opta pelo pecado na vida dele. Irmãos, eu não posso crer. Eu vou morrer daqui a pouco, mas vocês morreram antes de mim. Eu não sei se os meus olhos verão, mas eu não acredito. Eu não aceito, nem na hora da morte, que o meu Deus, sendo santo, sendo justo, sendo ético como Ele é, Ele aceita alguém ao lado dele que não tenha a cara dele, o cheiro dele, as palavras dele e a unção dele. Portanto, não vem com essa história de que Deus aceita qualquer coisa, porque Ele não aceita. Ele não aceita qualquer oferta. Ele não aceita esmola. E certamente não vai aceitar a tua vida se você não estiver no altar dele. Mas na outra igreja diz que eu só preciso amar a Deus. Então consegui, vai para outra igreja, querido. Vai para lá. Sai daqui. Na verdade, você e eu deveríamos nos ajoelhar e dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Não presto para nada. Não sirvo para nada. Se
se ainda alguma graça usa sobre mim, se eu sirvo para alguma coisa, Deus. Olha o que diz novamente o Barbosa, orador, adorador. Talvez você esteja viciado e preso na segunda olhada. A olhada dos detalhes, né? A gente vive uma vida espiritual tão apática que algumas vezes nós estamos presos já na segunda olhada e já olha. Tinha um irmão aqui, há muitos anos, ele disse que é por isso que ele já olha tudo na primeira olhada. Ele já estava tão preso, tão viciado, que ele já nem tinha mais a primeira olhada, ele já ia direto para o pecado. E se você levar em consideração a frase de Diogo Barbosa, talvez você seja preso lá na segunda olhada, no pecado, no detalhe. Então eu quero dizer para você que essa segunda olhada é o desejo do outro. É o desejo do que pertence ao outro. A segunda olhada que eu estou me referindo é a olhada da vitimização. É aquela pessoa que é sempre vítima, sabe? Eu não sei se vocês conhecem alguém que é vítima o tempo todo. Ah, eu ajudo todo mundo e ninguém faz nada por mim. Inferno, que ajuda todo mundo? Ninguém ajuda todo mundo. Um dia eu parei numa farmácia lá perto de casa para comprar não sei o que. Um cara, dá para você comprar uma fralda para o meu filho? Eu falei, cara, eu não usei nunca fralda dessa na minha vida, vou comprar para você. Vitimização. Ah, meu filho. Que cara, meu filho? Meu nunca usou isso também. Conversa fiada. Vitimização. Há uns 15 dias eu fui com minha esposa aqui na Rua Valtieri. Um cara parou do meu lado e disse assim: Senhor, me dá um dinheiro para eu almoçar. Eu olhei na cara dele assim e disse: se você tivesse almoçado com a pinga que você tomou, você está com um papo desgraçado. Se você tivesse almoçado com o dinheiro da pinga que você tomou, você não estaria com fome agora. Aí eu que sou grosso. Aí eu que sou grosso. Eu bebo não. Vitimização. Ah, ninguém me ama. Dá tudo errado para mim. Todo mundo prospera, menos eu. Pensa que é fácil. Alguém aqui assim? Olha, mas eu quero falar de uma pessoa aqui de culto agora. Não, feedback positivo a gente dá. Tem uma pessoa nessa igreja que eu admiro muito, essa irmã. E enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar dela. Porque essa irmã tinha tudo para ser vítima. Mas eu nunca vi essa irmã vítima. Tem milhões de outros defeitos, mas vítima nunca. É a irmã Lúcia. Com toda a limitação que ela tem, ela sai de um emprego, entra em outro, sai de outro, entra num. Os patrões as mantêm, faz faxina. Nunca vi essa irmã que, pastor, tudo dá errado para mim. Vim do Rio de Janeiro para ser milionário em São Paulo e não sou. Quando eu falo de segunda olhada, eu estou falando da olhada da cobiça. Quando você olha que é o do outro. Você quer o namorado do outro, a namorada do outro, o carro do outro. Você quer o que o outro tem, a pose do outro. Você quer o cargo do cara que trabalha com você. Você quer ser o pastor titular. Não tenha nenhum tipo de cobiça. Só vem falar comigo. Só. Não é, irmãozinho? Vocês estão orando para eu morrer, viu? Mas eu vou enterrar todo mundo. A segunda olhada é a da inveja. Tem muita gente no meio da igreja de Cristo invejosa.
invejoso. A segunda olhada são os maus sentimentos. É quando você deseja que o outro se dê mal, só para você se dar bem. O Deus que eu sirvo não precisa prejudicar ninguém para eu me dar bem. Nenhum outro pastor precisa cair, quebrar para eu me dar bem. Porque o Deus que eu sirvo tem tanta bênção para dar, tanta bênção para dar, tanta bênção para dar, que sobra. A segunda olhada é a da vingança. É quando você acha. É quando você acha que vai conseguir fazer um mal maior do que o que Deus faria se você liberasse ele para agir. Olha, querido, quando alguém fizer alguma coisa contra você, vai vingar não, vai orar. Vai orar. Meu Deus, olha, fulano me prejudicou, fulano está falando mal de mim. Cuida desse cara para mim, Deus. Cuida dessa pessoa para mim. Eu sei, como eu sei, que por dentro a gente tem vontade de matar. Não é? Se vingar. Mas, meu querido, libera Deus para agir no teu lugar. A segunda olhada é do pecado. Por isso talvez eu esteja aqui dizendo que Caim estava preso aí, ó. Ele olhava o que Abel fazia. Ele ficava olhando o tipo de filho que Abel era, que adorador que Abel era. Por isso levou migalha para Deus. Muitos de nós aqui não estão lá em cima no topo espiritual, que fica olhando do lado. Estou cansado de ouvir gente falando: eu deixei a igreja por causa do irmão fulano, Não, deixou porque é uma porcaria de cristão. Porque se fosse um cristão decente, teria mudado de igreja, mas teria ido para outra, adorar ao Deus vivo. Eu deixei a igreja porque o pastor não amava a gente. Mentira, deixou porque era um cristão horroroso. Porque senão teria adorado ao Deus vivo em outro lugar. Que conversa é essa? Né? Eu não vou para porque é uma porcaria de missionário. Só isso. Eu não aceito o ministério pastoral porque é uma porcaria de chamado pastorado que tem na tua vida. Só isso. Eu vou finalizar. Antes de dizer o que fazer, né? Porque eu estou dando aqui um monte de problema, eu quero ensinar você o que fazer. Hoje pela manhã, eu fui levar meu filho com a Márcia para fazer um vestibular numa faculdade aqui em São Paulo. E antes de irmos, nós oramos lá em casa. E eu disse assim: filho, como você sabe que Deus está aprovando esse curso que você escolheu? Você consultou Deus?